Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é domingo, dia 27 de novembro, e nós vamos estudar mais um dia aí da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos continuar o tema que nós começamos ontem, não é? E o tema que nós começamos ontem é as chamas do inferno. Nós vamos ver aqui alguns textos ao longo dessa semana que trazem aí alguma perspectiva aí sobre o destino final das pessoas que não creram em Deus, não é? Mas será que realmente tem chamas que queimam para sempre? Será que a pessoa fica sofrendo para sempre? Um dos textos que nós vamos ler hoje vai abordar um pouquinho sobre isso. E o título da lição de hoje é uma pergunta: Vermes imortais? E aí, querido irmão, querida irmã, será que existem vermes que não morrem nunca e ficam atormentando as pessoas que foram condenadas? Bom, antes de nós começarmos aqui a nossa lição da Escola Sabatina, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco, que Ele nos ensine através do Espírito Santo? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós e pela oportunidade de termos a Tua palavra para nos esclarecer. E, nesse momento, gostaríamos de estudá-la à luz do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito venha nos ensinar, que Ele venha nos capacitar para entender aquilo que Ele mesmo inspirou os autores bíblicos a escrever. Senhor, suplicamos nesse momento que o Senhor também perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos dê forças para vivermos esse dia e que o Senhor tome todas as nossas ansiedades nas Tuas mãos, que nós descansemos na Tua bondade, na Tua misericórdia nesse momento, confiando de que o Senhor fará aquilo que nós precisamos, aquilo que é melhor para nós, e também suplicamos que o Senhor nos ajude e fique conosco ao longo de todo este dia. Tudo isso, humildemente, nós suplicamos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição pede para que nós comecemos aqui através da leitura de Marcos, capítulo 9, do verso 42 ao 48. E para compararmos esse texto com Isaías, capítulo 66, verso 24. E aí faz uma pergunta: como você entende a expressão "não lhes morre o verme", que está ali em Marcos, capítulo 9, verso 48. Vamos ler então aqui? Bom, Marcos, capítulo 9, a partir do verso 42, diz assim: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, que palavras aqui incisivas de Jesus, não é? Se alguma coisa te faz tropeçar, arranca isso de você, não é? E se você fez tropeçar alguém, melhor seria que você não tivesse feito isso, porque é algo muito ruim, não é? E aqui, olha só, vamos comparar esse texto com Isaías, capítulo 66, verso 24. Vamos olhar aqui, abram aí nas suas Bíblias. Isaías, capítulo 66, verso 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá,
nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Que dramático, hein, meu querido irmão, minha querida irmã, mas vocês conseguem ver aqui uma semelhança entre o que Isaías escreveu e aquilo que Jesus estava falando? Vejam só os comentários da lição. Alguns interpretam o substantivo singular verme, ali de Marcos capítulo 9, verso 48, como uma alusão à suposta alma ou espírito desencarnado do ímpio que após a morte voa para o inferno, onde nunca morre e sofre eterno tormento. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, existem pessoas que podem acreditar nisso, né? Que essa palavra verme se refere à alma. Para mim, isso já parece muito distante. Essa associação parece muito improvável, não é? Mas existem pessoas que podem acreditar nisso. E a lição continua dizendo assim: mas essa interpretação não reflete a noção bíblica de morte inconsciente. A gente já estudou, né, essa noção bíblica de que quando nós morremos, estamos inconscientes, não temos consciência de nada do que acontece com o nosso corpo, não sentimos nada, não fazemos projetos. Se você quiser ver isso novamente, vá lá para Eclesiastes capítulo 9 e você vai ver isso, não é? Bom, continuando aqui. Também, diz a lição, ignora o contexto dessa passagem no Antigo Testamento, como nós lemos ali em Isaías 66, verso 24. E a lição da Escola Sabatina continua dizendo aqui: na verdade, verme no singular é usado para se denominar os vermes de modo geral. Não quer dizer um único verme. A referência é a vermes que se alimentam de corpos em decomposição. Esse último comentário aqui, né, foi escrito por Robert Bratcher e Eugene Nida. Eles fizeram aqui um manual de tradução do Evangelho de Marcos, tá bom? Isso está na página 304 do livro deles, né? Então, o que dá para entender aqui? Que não está se falando sobre a alma, né? Mas sim sobre vermes que se alimentam de corpos em decomposição. E um corpo em decomposição está morto, ele não está vivo, ele não está consciente, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Vamos continuar aqui a leitura. Em Marcos capítulo 9, verso 48, Jesus citou Isaías 66, 24, que diz: eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Essa cena metafórica assustadora retrata um campo de batalha com os inimigos de Deus mortos no chão e sendo destruídos. Os corpos não consumidos pelo fogo são decompostos pelos vermes, ou talvez primeiro pelos vermes e depois pelo fogo. Seja como for, não há nenhuma referência a qualquer suposta alma que escapa da destruição do corpo e voa para o inferno. Vocês conseguem perceber isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Aqui não está se falando de alguém que está sofrendo ali, queimando. O corpo daquela pessoa que morreu está em decomposição, está sendo queimado, mas a pessoa não está sofrendo, não é? E essa é uma noção muito importante que nós precisamos ter aqui, porque nós cremos que pela palavra de Deus, o morto, ele não tem consciência. Então, o que acontece com o seu corpo, ele não sabe, ele não tem consciência, não é? E isso nada tem a ver com uma alma desencarnada. Na verdade, nós já vimos que a noção bíblica é de que nós somos uma alma somente quando estamos vivos. Nós somos um ser vivente, uma alma vivente, somente quando estamos vivos, quando há a união do corpo com o fôlego de vida que Deus nos dá. Quando nós morremos, esse fôlego de vida, então, ele volta para Deus, mas ele não carrega a nossa identidade, não carrega nada. Ele é o mesmo fôlego que eu tenho, é o mesmo que você tem, é o mesmo que as outras pessoas têm,
né? Ele não é algo particular de cada um. E o nosso corpo então entra em decomposição, mas ele não tem mais consciência de nada. E aí a lição vai continuar dizendo o seguinte: mas e os vermes que nunca morrem? A linguagem metafórica de Isaías 66, verso 24, citada em Marcos capítulo 9, verso 48, não sugere que esses vermes sejam imortais. Vermes imortais? A lição continua dizendo aqui: a ênfase é o fato de que os vermes não deixam sua tarefa incompleta. Em outras palavras, eles continuam a devorar os corpos dos ímpios até que sejam destruídos. Por outro lado, os filhos de Deus, fiéis, habitarão alegremente nos novos céus e nova terra, e adorarão a Deus em sua própria presença, como está escrito ali em Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23. Vamos ler aqui Isaías 66, versos 22 e 23. Está escrito assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. Então, haverá uma atmosfera de louvor para aqueles que permanecerem vivos, aqueles que forem salvos, não é? E a lição continua dizendo: com destinos tão contrastantes em mente, não é de admirar que Jesus tenha declarado que seria muito melhor alguém entrar no reino de Deus sem uma parte crucial de seu corpo, sem mão, pé ou mesmo olho, do que ter um corpo perfeito que será destruído por vermes e fogo. Como ele mencionou ali em Marcos capítulo 9, verso 42 até o 48. Mas será que lá no céu, querido irmão, querida irmã, será que vai ter alguém aí sem uma mão, sem um pé, sem um olho? Será que isso literalmente vai acontecer? Ou será que Jesus estava usando uma figura de linguagem para mostrar aqui uma coisa que era muito grave para aquelas pessoas? E olha só, se você se apega tanto a uma parte do seu corpo, mas se isso está custando a sua vida eterna, se livra dela, não é? Não se apegue a nada, independente do que seja, que vá te custar a sua vida eterna. Eu entendo que é essa a mensagem que Jesus está falando ali, não é? Não quer dizer que ele queria que a gente se mutilasse de verdade, ou que a gente iria então para o céu faltando uma parte do nosso corpo. Nós já vimos que na ressurreição nós seremos ressuscitados ali, né, segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, com um corpo incorruptível, um corpo glorificado, não é? Então, que nós nos lembremos aqui daquilo que Jesus estava querendo nos dizer, né, que é para que a gente não sacrifique a vida eterna por nada, por nada. E eu ainda gostaria de comentar aqui, né, sobre essa questão dos vermes que não morrem e tal, porque a pessoa pode ler esse texto das palavras de Cristo, talvez ali até citando Isaías, não é? Porque as expressões são praticamente as mesmas. E aí a pessoa vai pensar, então, mesmo que o corpo daquela pessoa, né, não tenha nenhuma consciência, a pessoa não fique sofrendo, vai ficar queimando para sempre e a gente vai ficar vendo isso para sempre. Que cena horrível, não é? Eu gostaria de convidar vocês a ler mais um texto da Palavra de Deus. Um texto que está aí no finalzinho do Antigo Testamento, no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, do verso 1 até o 3. Vamos ler aqui? Olha só o que está escrito. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho.
O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, novamente aqui é apresentado um contraste do fim dos ímpios e daqueles que foram salvos, daqueles que aceitaram a salvação oferecida por Deus. Aqui está falando que a respeito dos ímpios não restará nem raiz nem ramo, eles se farão cinzas debaixo dos nossos pés. Cinzas quer dizer que o corpo já acabou, que não tem mais nada, não tem mais verme, não tem mais nada, querido irmão, querida irmã. E aí nós chegamos então a duas passagens, uma falando que o fogo não se extingue e que o verme não morre, e a outra falando que vai virar cinza. Será que nós podemos harmonizar as duas? Porque as duas são inspiradas por Deus. Os dois profetas foram inspirados por Deus e falaram sobre o dia do Senhor, sobre a volta de Cristo. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, o que acontecerá? Tem como harmonizar as duas coisas? Sim. Como nós vimos, os vermes vão fazer o seu trabalho, o fogo vai fazer o seu trabalho, e aí então vai virar cinza, não é? Assim nós conseguimos harmonizar os dois textos. E se você quiser entender um pouco mais a respeito disso, leia Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 5, do verso 5 até o verso 9, e você vai ver o que vai acontecer ali, não é? Por ocasião da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, que acontece após o milênio, após 1000 anos depois da volta de Jesus. E você vai ver isso relatado ali em Apocalipse capítulo 20, do verso 5 até o 9, tá bom? E a lição vai finalizar aqui trazendo uma reflexão para nós. Não há meio termo. Teremos vida eterna ou a destruição. Qual é a sua escolha hoje? Bom, nós já vimos que temos esses dois destinos aí, vida eterna ou morte eterna. E morte eterna significa destruição. Não significa ficar sofrendo eternamente com vermes comendo o nosso corpo enquanto estamos conscientes ou queimando de maneira consciente. Não, querido irmão, querida irmã. O corpo em decomposição, o corpo ele é queimado e ele é destruído, mas a consciência acaba, não há mais consciência, pois a Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa nenhuma, né? Bom, que nós possamos escolher a vida eterna. Hoje nós temos essa capacidade de tomar essa decisão. A salvação está ofertada a cada um de nós e cabe a nós então escolher o destino que nós queremos. Não haverá um terceiro destino, querido irmão, querida irmã, somente esses dois. Então que nós escolhamos a vida, não é? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.